Saudações, bem-vindos ao Céu que Te Acontece. Vênus em trânsito vai encontrar o Sol também em trânsito, que vai encontrar Netuno em trânsito, todos eles em Peixes, no período que vai de mais fechadinho assim, 11 a 20 de março de 2021. Mais fechadinho porque é a zona de interferência, de influência disso aí mais forte. Mas os efeitos disso podem ser alargados, né? Podem começar a ocorrer um pouquinho antes, talvez no dia 9, dia 10. Então, até o dia 20 de março, até bem o dia em que ocorre o equinócio de Áries, e nesse ano de 2021, esse aspecto está ocorrendo. Ele é bem favorável. Ele tem lá seus devaneios, tem lá uma ou outra escorregada, mas no seu âmbito geral ele é bem desejável, então tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Então fique aqui atento ao nosso modo de usar o aspecto. Primeiramente, a gente tem que ter na cabeça o fato de que esse aspecto é uma promoção cada vez mais forte da expressividade do feminino, das artes, dos acordos e da capacidade de cada um se colocar um pouco mais no lugar do outro, né? Se colocar melhor no lugar do outro. Isso, como vocês bem sabem, vocês que vêm acompanhando o canal sempre, não é uma coisa absoluta, não é geral, não vai atingir toda e qualquer pessoa em todas as partes do mundo invariavelmente, mas um grande número de pessoas que vai responder muito bem a essa tendência. E quanto mais a gente estimulá-la, melhor para o indivíduo e para todo mundo que está em volta. Vênus está ligada à capacidade de emitir e receber afetos, né? São as gentilezas, são os fatores que regem a vida social nos seus meandros mais significativos, como a gente lidar com o outro de uma maneira bem agradável, né? De agradar, literalmente, de dar um presentinho, de falar com jeito, de moderar o tom de voz, de falar com as pessoas entendendo o que elas estão sentindo, com uma certa disposição para troca, né? Para partilha, para companhia. O Sol é um fator de tremenda potência dentro do mapa astrológico individual, mas também no céu em seu próprio movimento natural. Quando alguma coisa toca ao Sol, aquela coisa ali ganha uma ênfase, ganha uma distinção. E essa distinção vai fazer com que essas tendências venusianas se reelaborem, né? Em alguns momentos desse período ali de 11 a 20 de março, Vênus vai estar combusto, há correntes astrológicas que vão pensar isso como uma redução das possibilidades das tendências venusianas. Olha, existe uma variação de fato, mas assim, não é uma coisa que vai atrapalhar demasiado o trânsito, exceto para algumas leituras, para alguns tipos de técnica astrológica, a gente precisa considerar isso. Mas para esse âmbito aqui, isso não vai esculhambar o aspecto afetivo de Vênus, né? Pode até exagerar um pouquinho. Esse é o lado assim glamuroso, egótico do Sol interferindo ali pela combustão. E Netuno é o planeta da infinitude, né? Daquilo que não tem limites, né? Os limites simplesmente não existem, são as coisas permeáveis, em que a distinção, né? O Sol mostra aquela distinção personalista, o brilho pessoal, entre outros muitos atributos belos do Sol. Mas Netuno é bem oposto a isso, ele é indistinto, né? Então, se eu vou fazer um benefício, vou fazê-lo indistintamente. Se eu vou fazer alguma coisa danosa, mesmo que seja para mim, aquilo ali pode ter repercussões indistintas para todos. Normalmente Netuno, quando a gente vai procurar o significado na cartilha astrológica e naquilo que a gente pode observar no nosso dia a dia, é um fator que representa a compaixão, a empatia, né? Essa capacidade de a gente não apenas se colocar intelectualmente no lugar do outro, mas sentir como o outro sente. A gente entender o que está acontecendo com o outro, porque a gente também ou já passou por isso, ou está passando junto.
Quando a pessoa é muito, muito netuniana, ela mal pode ver alguém sentindo uma dor não sei aonde. Ela vai acabar também quase que reproduzindo essa dor, ou vai dar um jeito de abdicar ou renunciar de alguma coisa pessoal para resolver aquele problema que está ali do lado dela. Quase como se aquilo ali fosse dela. E, na verdade, se a gente pensar holisticamente, que também é um tema bem netuniano, não deixa de ser. O problema do outro é o problema de todos, de alguma forma. E essa tripla conjunção, essa aproximação de Vênus com esses dois fatores, né? Vênus vai ultrapassar Netuno, o Sol também vai, Vênus vai continuar mantendo essa conjunção com o Sol até o Sol ingressar ali em Áries, né? no equinócio de outono aqui no sul, primavera no norte. Então, esse período aí, ele tem essa multiplicação de atributos, esses atributos que são compassivos, estéticos, que também podem ser de partilha, de troca e de busca pela companhia transcendente, pelo modelo de comportamento transcendente. Então, um dos passos essenciais durante essa fase pode ser o de planejar reuniões sociais e de desfazer barreiras, né, de se deixar permear. É um período que dá para fazer isso. Por favor, entendam esse dá para fazer isso com ressalvas, né? Não dá para você se deixar permear por toda e qualquer coisa, que aí entra o outro lado desagradável dessa conjunção. Conjunção é um aspecto que pode ser bom, mas também tem características que são absorvem tudo que está em volta, né? Tudo que está tocando algo numa conjunção traz a sua luz e traz a sua sombra. Então, se a gente se deixar permear completa, totalmente, sem nenhum critério, a gente também pode se diluir, a gente pode se autossacrificar, a gente pode se emaranhar em problemas que nós não criamos, ou pelo menos aqueles que a gente procurou não criar, né? Mas a palavra-chave aqui, nesse período, é a relativização. Calma, não é a relativização de toda e qualquer coisa, é você saber que existem contextos e contextos, tá? Você entender qual é o contexto de onde parte alguma atitude, alguma solicitação, algum clamor ao seu redor e o seu próprio contexto, saber assim, de onde é que você mesmo está falando, de onde é que partem as suas próprias ações, o que está mexendo com você nessas interinfluências, né? essas influências mútuas de as suas atitudes juntas com as atitudes alheias nesse todo que é quase como se fosse uma engrenagem. Mas o desfazer barreiras que a gente às vezes cria por preconceito, às vezes cria por causa de uma necessidade de defesa, né, de autodefesa, ou ainda por preguiça, essa aí é uma boa pedida porque você vai aproveitar o melhor que esse aspecto tem. São dois fatores benéficos, o Sol e Vênus, eles vão multiplicar a característica favorável desse aspecto. Aquela expressividade maior do feminino e das artes que eu já mencionei, vão se aliar à expressividade maior daquilo que é sistêmico, daquilo que é holístico e daquilo que remete à concepção do que é ilimitado ou ainda sem fronteiras. Eu diria que aquilo que é sistêmico ainda pode evoluir para algo que é complexo, para a teoria da complexidade, mas isso aí é assunto para outro vídeo ou até para uma aula inteira. Vamos deixar isso para depois, mas eu já vou aqui indicar para vocês a leitura dos trabalhos do Edgar Morin, né, com as teorias da complexidade, transdisciplinaridade, e isso pode ajudar a esclarecer, porque a complexidade, ela vai admitir aquilo que é sistêmico, óbvio, que é o sistêmico a gente pode perceber ao nosso redor na medida que a gente estuda isso, mas a gente também vai ultrapassar, né, vai acrescentar um novo dado que é o da complexidade, que não significa complicação. Mas fica para o outro vídeo, vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, para deixar a curiosidade bem aguçada. Esse aspecto, para quem está interessado, pode favorecer aquelas situações para desenvolvimento, né, para práticas de desenvolvimento de capacidades psíquicas, até aquelas que levam à paranormalidade ou a desenvolvê-las, né, ou a fazer com que aquilo ali brote. Para outras pessoas vai servir como um processo de autoconhecimento e de perdão, né, de auto-perdão, de entendimento das suas contradições e ver que às vezes a gente está sujeito a
a condicionamentos muito fortes, a contingências que acabam nos obrigando a proceder, a pensar e a sentir de determinada forma, mas que isso não é você, que isso pode evoluir para um outro estado, uma outra condição. Agora, atenção para visões exageradamente otimistas e para aquela falta de percepção de detalhes, aqueles detalhes bem com cara de virginiano, né, que faz uma diferença danada, e muitas vezes as pessoas, durante uma fase como essa, tendem a negligenciar, porque alguns colocam mesmo aquelas lentes bem coloridas, bem cor-de-rosa, para enxergar as realidades, então relevam. Isso é parte até de uma virtude, né? A gente ter perdão, compaixão, empatia, relevar faltas e tudo mais, para poder prosseguir com uma ideia e um sistema, mas aí às vezes se relevar tudo, absolutamente tudo, as coisas se complicam muito também, inclusive para o próprio indivíduo. Um jardineiro precisa ficar vigilante todo o tempo, porque no jardim podem entrar as ervas daninhas. Então ele tem que podar de vez em quando as plantas, tem que ficar de olho, né, para que as coisas andem direitinho. Então tem que ser um pouquinho rigoroso mesmo diante dessa habilidade de ver o todo se sobrepondo às partes. Olha, e os divertimentos contemplativos? Essa fase é muito boa para isso. Divertimento contemplativo é ver cinema, ver série, maratonar série, é ler um bom livro, né? Tem gente que, como eu, lê um livro inteiro num dia só, né? Vai vir à noite lendo aquilo ali porque é prazeroso, né? Não é só instrutivo, isso também, fundamental, mas é prazeroso, aquela coisa que te faz mergulhar numa realidade diferente. Aquilo ali vai te instruir, aquilo ali vai te transformar. A leitura transforma a gente. A viagem para uma outra realidade através da construção imaginária de algo nos transforma. Os retiros também estão dentro desses divertimentos contemplativos, né, desses refúgios contemplativos. E olha, invista até certo ponto, até onde você consegue fazer, né, para alargar os seus limites, nas ações que levam ao perdão e à compaixão, além de investir em dormir direito, dormir bem, né, porque isso aí vai ter repercussões positivas de diversas maneiras. Você vai ter mais desempenho, você vai ter mais resiliência, vai ter um pouquinho mais de flexibilidade, como o junco numa tempestade, e a gente consegue, né, driblar as situações mais difíceis diante dessa capacidade renovada. Então, tenta dormir melhor, ou então descobre o que está ocasionando um sono ruim durante essa fase. Isso é um bom investimento de tempo, de atenção durante um aspecto como esse. E olha, às vezes, conversar com as pessoas, tomando seu vinhozinho, com moderação, vale muito a pena, porque vai sair dali inspiradíssimo pelas musas, até fazendo música, fazendo poesia, pintando, desenhando, fotografando. Isso enaltece o ser humano durante uma fase assim. É isso. Eu sou Carlos Holanda. Se você gostou daqui do vídeo, dá uma clicadinha aí em like, gostei, curtir. Clica aí no sininho para você receber as suas notificações de cada novidade aqui no canal. E entra aí na escola Carlos Holanda Astrologia no endereço carlosholanda.com.br para você conhecer as possibilidades de você gerenciar melhor a sua vida e também, se quiser, se transformar num profissional da área. É isso. Um beijo e até a próxima!